E aí galera, eu sou Kleber Guedes, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. A semana passada, na nossa primeira aula, que foi uma aula live pelo Google Meet, a gente fez uma breve introdução à morfologia, uma breve introdução à sintaxe, vimos como que se divide cada uma, certo? Vimos qual é a área de estudo de cada uma, bom? E hoje a gente vai para a morfologia, para o processo de formação das palavras, tá bom? Hoje a gente vai mais para a parte prática, para os exemplos, tá bom? Então a gente vai começar aqui pela morfologia, pelo processo de formação das palavras. Vamos ver como que surgem novas palavras e como que elas se estruturam. Então, quando a gente começa a estudar a morfologia, a gente vem logo para a estrutura das palavras, certo? Vamos ver a estruturação das palavras. É importante lembrar que as palavras elas são formadas por morfemas. O que é um morfema? Aqui o conceito diz que morfemas são partes de uma palavra, né? É a menor unidade significativa. Eu também digo, pessoal, que o morfema é como uma pequena peça de quebra-cabeça, tá bom? E essas pecinhas, né, formam o quebra-cabeça todo, do mesmo jeito o morfema. As partículas dos morfemas se juntam e formam as palavras, certo? As palavras completas é como se fossem o quebra-cabeça montado, tá bom? Então, por isso que os morfemas, né, têm um papel fundamental na estruturação das palavras, porque é com elas que a gente forma palavras. É como se fosse tijolinhos que a gente usa para construir uma casa. Aqui tem uma divisãozinha rápida que é livrinhos, certo? Até a letra R indica o significado básico da palavra, né? Lembram que o radical é o significado básico da palavra, é aquela partícula que não muda, né? Temos aí o INH indicando o grau diminutivo, o O indicando o gênero masculino, o S indicando o plural. A gente vai ver agora todas as partículas, né? As desinências, as vogais temáticas. Né? Vamos nos aprofundar nessa aula de hoje. Começando, claro, pelo radical, que é o elemento que traz o significado básico da palavra. Aqui eu peguei palavras que foram derivadas do mesmo radical. Nós temos construir, construção, reconstrução. Perceba que o radical é o mesmo, a partícula que está na cor aí preta, certo? Que está em negrito, e ela não muda, ela não se modifica, porque ela traz o significado básico. E quando eu adiciono afixos, quando eu adiciono desinências, aí eu crio palavras novas, tá bom? Então a palavra ela ganha uma nova significação, certo? Porém o radical dela, essa partícula, ela não se modifica. E é exatamente por isso, pessoal, que existem as palavras cognatas, né? São as palavras de mesma família, ou seja, são aquelas palavras que se originaram de um radical comum, né? De um mesmo radical. Por exemplo, aqui na palavra, né, pedreira, pedreira derivou de pedra. São palavras da mesma família, por possuírem o mesmo radical. Coloquei aqui o verbo vender, vendedor, venda, revender e revendedor. Percebam que nessas palavras o radical não se modifica. Então, radical é a partícula que se repete e quando eu acrescentei outros morfemas, ou seja, outras partículas ao radical vende, né, de vender, eu criei novas palavras. Então, esse é o radical das palavras, é essa partícula que nos possibilita criar novas palavras, criar substantivos derivados a partir de substantivos primitivos, por exemplo. Então, o radical, né, dá origem a novas palavras, não só os substantivos, mas outras classes de palavras também.
Agora a gente chega aqui nos afixos. O que são afixos? Afixos são elementos que a gente vai introduzir ao radical da palavra, tá bom? Os afixos podem acrescentar, eles acrescentam novos significados. Então, afixos se dividem em prefixo e sufixo. São partículas que podem vir antes do radical. Quando ele vem antes do radical, ele é um prefixo. Ele pode vir após o radical. Quando ele vem após o radical, ele é um sufixo. Sendo assim, o nosso conceito fica afixos, elementos que acrescentam novos significados. Aqui na palavra reconstrução, o radical da minha palavra é constru. A partícula re é um prefixo e a partícula são aí com cedilha é um sufixo. Agora a nossa subdivisão aqui em um esquema mais detalhado para vocês, com a palavra aí desanimador, né? Então fica bem nítido aí para vocês a parte preta aí sendo a palavra primitiva, certo? Sendo o radical da palavra, né? Trazendo o significado básico, né? A raiz da palavra, e o prefixo vindo antes e o sufixo vindo depois, e assim formando novas palavras, dando novos significados. Depois do radical e dos afixos, o próximo morfema que a gente tem aqui se chama de vogal temática. Vogal, exatamente porque pode ser um A, pode ser um E, pode ser um I, tá bom? Que nos verbos, né, eles indicam as 3 conjugações, não é isso, pessoal? Os verbos da primeira conjugação são os verbos terminados em A ou AR, né? Por exemplo, amar. Os verbos terminados em E ou ER são os verbos de segunda conjugação, por exemplo, vender. E os verbos terminados em IR são os verbos da terceira conjugação, por exemplo, a palavra construir. Então, as vogais A, E e I, respectivamente, indicam primeira, segunda e terceira conjugação. Vogal temática, também porque é a primeira vogal que vai vir após o radical, tá bom? Então, essa vogal temática, ela não tem o intuito aqui, por exemplo, de indicar o gênero da palavra, né? Se uma palavra é masculina ou feminina, porque isso aí vai ser função de uma desinência. Vamos aqui olhar os exemplos para ficar mais simples, ó. Então, vamos lá. Na palavra ama, o radical é a M e a vogal temática é o A, ok? Na palavra vende, radical é até a letra D e a vogal temática é o E. Na palavra parte, o radical é até a letra T e o I, sendo assim a vogal temática. Percebam que em todas elas a junção forma o tema. O que é o tema? O tema é a junção, é a ligação entre um radical e uma vogal temática, ou seja, é uma matemática aqui bem básica. Radical mais vogal temática forma o tema da palavra. Chegamos agora aqui às nossas desinências. As desinências, pessoal, já é o final da palavra, já são as últimas partículas das palavras. Com as desinências já é possível a palavra ter sentido, né? A gente já conseguir ter ali uma unidade de sentido naquela palavra. Então, as desinências vão ser os elementos que vão indicar. Nos nomes, por exemplo, eles podem indicar o gênero masculino ou feminino. A gente viu quase agora a palavra ama. Aquele A ali não indicava masculino ou feminino. Era a primeira vogal que vinha depois do radical, certo? Para que formasse ali o verbo. Diferente, pessoal, da palavra gato, por exemplo. Perceba que gato, quem é o radical? É até a letra T, certo? Então, o O seria uma desinência de gênero. Professor, por que esse O não seria uma vogal temática? Porque se eu trocar em gato o O pelo A, fica gata. Perceba que agora o gênero da palavra mudou. Então, é isso que as desinências fazem. Elas indicam o gênero masculino ou feminino. Elas indicam o modo do verbo. O modo pode ser indicativo, subjuntivo, imperativo. Elas podem indicar o masculino, o feminino, né? Eu já falei, elas podem indicar o singular e o plural. Então, a desinência pode ser de gênero, de número, tá bom? Nos verbos, eles podem indicar o tempo, o modo, a pessoa do discurso, né? Quem está praticando a ação, e o número, né? Está no singular ou no plural. Então, as desinências podem ser nominais,
tá bom? Nos nomes, né, nos substantivos, né, nas outras classes gramaticais, e podem ser verbais quando elas vierem acompanhando os verbos. Verbos são aquelas palavras que a gente conjuga, né? O verbo é a classe gramatical que indica ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Ou seja, o verbo é aquela palavra que eu consigo conjugar junto com os pronomes do caso reto. Finalizando as desinências, elas vão ser elementos que vão indicar o feminino plural de uma palavra. Por exemplo, ó, na palavra meninas, nós temos o radical até a letra N, certo? Nós temos a desinência A, que indica o feminino, e nós temos a desinência S, que indica o plural. Mas aí você pode perguntar, professor, e esse A, por que que ele não é uma vogal temática? Porque, pessoal, as desinências, elas indicam o gênero da palavra. Menina, mas se eu tirar o A e colocar um O, fica menino. Então, não dá para confundir com a vogal temática, tá bom? Nas desinências, a gente vai indicar o gênero da palavra, masculino, feminino. Temos aqui outro exemplo, ó. Cantávamos. Cantávamos. Cantávamos já é diferente, ó. Nós temos o radical até a letra T. Esse A vai ser vogal temática, tá bom? Professor, e por que que esse A é vogal temática? Porque esse A não está indicando se é masculino ou feminino, porque cantávamos não é uma pessoa, podemos dizer assim, para eu classificar como masculino ou feminino. Então, as minhas desinências vão ser o VA, desinência modo temporal, e o MOS, desinência número pessoal. O VA, desinência modo temporal, porque indica um modo. No caso aqui, ó, cantava, certo? É o modo indicativo, eu estou afirmando, certo? Modo temporal. E o tempo é passado, cantava, já passou, já aconteceu. Cantávamos, desinência número pessoal. Por que desinência número pessoal? Então, vamos lá. Número, cantávamos, porque está no plural. É mais de uma pessoa cantando, tá bom? É você e mais alguém. Desinência número pessoal. Pessoal porque com esse mos, certo? Com esse mos, eu consigo identificar quem está praticando a ação. Se é cantávamos, é lógico que é nós cantávamos. Então, com o final, com a desinência, eu consigo saber quem está praticando a ação verbal. Processo de formação das palavras. Quando nós vamos estudar o processo de formação das palavras, é importante a gente lembrar da família das palavras, que são conjunto de palavras que possuem o mesmo radical. Nós temos aqui, ó, governar, governo, governador, governável, desgovernado, governabilidade, governante e desgoverno. Então, nesse caso aí, essas palavras elas são da mesma família. Então, é uma palavra primitiva que dá origem às palavras derivadas. Há dois processos de formação das palavras na língua portuguesa. É a formação por derivação e a formação por composição. Certo, então sabendo que esse processo de formação das palavras, ele pode ocorrer de dois modos. Processo de derivação, que é quando a formação de nova palavra acontece mediante de afixos, ou seja, eu tenho uma palavra, por exemplo, a palavra feliz, e eu acrescento afixos a essa palavra. Então, aí eu formei uma nova palavra, tipo infeliz, ou até mesmo felizmente, certo? Isso aí se chama o processo de derivação, que é radical mais afixos. E também temos o processo de composição. No processo de composição, é a formação de nova palavra mediante a associação de dois ou mais radicais. Por exemplo, pessoal, eu pego uma palavra, guarda, pego outra palavra, chuva, e unifiquei as duas. Então, eu fiz aqui uma composição, tá bom? Então, na composição, eu já pego os radicais prontos e unifico esses radicais, junto eles, e assim eles formam um terceiro significado, certo? Diferente dos anteriores, tipo guarda. Guarda pode ser uma profissão, né? Um vigilante. Guarda também pode ser um verbo, né? Verbo guardar, tá bom? Roupa, né? Roupa é um utensílio, né? De necessidade básica, né? Que nós utilizamos, né? Por questões culturais, tá bom? E quando eu unifico guarda mais chuva, eu tenho uma formação de uma terceira palavra, um novo elemento totalmente diferente, né? O guarda-chuva é um objeto que a gente usa, né? Para se
proteger na chuva, né? Nos interiores, né? Também apelidado de sombrinha, né? Ou guarda-sol, né? Dependendo da ocasião também. Processo de composição. Formação de nova palavra mediante associação de dois ou mais radicais simples. Vamos ver como que é bem simples o processo de composição. Então vamos aqui, ainda lembrando que estamos estudando o processo de formação das palavras, certo? Os tipos de composição agora. Composição se divide apenas em dois. Existe a composição por justaposição e existe a posição por aglutinação. Na teoria, elas são a mesma regra. Eu pego um radical, pego outro radical, eu unifico. Sim, professor, se é a mesma regra, você junta aí radicais diferentes, você pega palavras e unifica. Então, certo, como que a gente pode diferenciar uma da outra? Bem simples, pessoal. Tem uma coisinha aqui que a gente vai diferenciar a composição da justaposição da aglutinação, que não dá para vocês confundirem. Vamos ver como que é simples. No processo de composição por justaposição, é quando não há alteração nas palavras, tá bom? E elas continuam a serem faladas ou escritas da mesma forma como elas eram antes, certo? Como assim, professor? Por exemplo, pessoal, ó, pense aqui na palavra girassol. Perceba que quando eu unifico girassol, a pronúncia permanece a mesma. Você pode dizer, sim, professor, mas agora ó, tem dois S's. Isso aí, pessoal, é porque quando SS, RR, a gente sabe, né, que a gente tem que dobrar por conta do som, para ficar esse som forte, tá bom? Mas vamos aqui com outro exemplo, ó. Pé de moleque. Quando eu unifico esses radicais, fica pé de moleque. Percebam que a minha pronúncia não mudou nada. Perceba que na escrita também não mudou nada, certo? Além, né, de acrescentar os hífens, claro, né? Em palavras compostas, né? Em algumas a gente tem que usar hífen. Guarda-chuva. Quando eu unifico, fica guarda-chuva. Nenhuma letra se perdeu, nenhum som, nenhum fonema se perdeu, tá bom? Passa tempo. Quando eu unifico, fica passa tempo. Nenhuma letra se perdeu e nenhum fonema se perdeu. Diferentemente do processo de composição por aglutinação. Como que ocorre aqui a aglutinação? Ó? Quando há alteração em pelo menos uma das palavras, seja na escrita, seja na pronúncia, na fala. Por exemplo, ó, na palavra planalto. Essa palavra composta ela foi formada por plano mais alto. Só que perceba que quando eu faço a unificação dessa palavra, planalto, uma letrinha acabou se perdendo. Então, se houver perca sonora ou se houver perca na grafia, então fica configurado como uma aglutinação. Então, essa é a diferença que existe entre justaposição e aglutinação dentro do processo de composição das palavras. Temos aqui outro exemplo com a palavra aguardente. Quando eu unifico, fica aguardente, mas perceba que um dos as, né, acabou se perdendo, então teve perca aqui na escrita da palavra. Bom, então quando isso ocorre, a gente classifica como uma aglutinação. Derivação. Formação de nova palavra mediante acréscimo de afixos. Chegamos aqui na derivação prefixal, ou seja, é prefixo mais radical. Na palavra aqui, ó, dos termos primitivos que nós temos escola, acrescentamos um prefixo, fica pré-escola. Com a palavra feliz, acrescentamos um prefixo, fica infeliz. Com a palavra legal, acrescentamos um prefixo e fica ilegal. Logo, fica configurado que o processo de derivação, eu pego uma palavra já existente, um radical, e acrescento uma partícula antes dele, né? Então, um prefixo antes dele. Por isso que derivação prefixal ou derivação por prefixação. As duas maneiras de pronunciar estão corretas. Na derivação sufixal, eu tenho um termo primitivo e eu tenho um acréscimo de um sufixo, ou seja, uma partícula que vem após esse radical, após esse termo primitivo, dando assim origem a uma nova palavra. Por exemplo, na palavra feliz, eu acrescento um sufixo, fica felizmente. Na palavra legal, eu acrescento um sufixo, fica legalidade.
Com a palavra suave, eu acrescento um sufixo, fica suavizar. E com a palavra nervo, eu acrescento um sufixo e formei a palavra nervoso. Sendo assim, a minha derivação sufixal ou derivação por sufixação é a consequência da junção de um radical e um sufixo, que é uma partícula que vem após o meu radical. Chegamos agora na derivação prefixal e sufixal, simultaneamente ao mesmo tempo. Também pode ser pronunciada como derivação por prefixação e sufixação. Então vamos lá. Nessa ocasião, como vocês já podem perceber, eu tenho um termo primitivo, certo? E simultaneamente, ao mesmo tempo, é acrescentado uma partícula antes dele e uma partícula após ele. Ou seja, um prefixo e um sufixo. Por exemplo, na palavra feliz, eu formo infelizmente. Com a palavra cumprir, eu formo descumprimento. E com a palavra legal, eu formo ilegalidade. Só que fiquem atentos aqui a um detalhe, certo? Na derivação prefixal-sufixal, eu posso tirar uma partícula, a palavra continua existindo. Ó. Tirei o sufixo, ficou infeliz. Se eu tirar o prefixo, vai ficar felizmente. A palavra continua existindo, muda sua significação, mas a palavra continua existindo. O mesmo com os outros exemplos. Você pode tirar qualquer uma das partículas que a palavra continua existindo. Por exemplo, descumprir, é um verbo conjugado, ou cumprimento ilegal, ou até mesmo legalidade. Perceba que na derivação prefixal eu posso tirar uma das partículas, desde que não seja um radical, claro. Eu posso tirar um dos afixos e a palavra permanece tendo significação. Na derivação parasintética, a teoria é a mesma da regrinha passada. Eu tenho um termo primitivo, um radical, e eu vou acrescentar um prefixo e um sufixo simultaneamente ao mesmo tempo na palavra. Mas qual a diferença? Vamos perceber aqui, ó. Com a palavra noite, eu formei a palavra anoitecer. Coloquei o a como prefixo e o ecer como sufixo. Só que tente tirar uma das partes para você ver o que acontece. Ó. Se eu tirar o sufixo, vai ficar à noite, aqui tudo junto. Apesar de que parecer que existe, parece que existe, é o termo à noite junto, ele não é dicionarizado. Esse termo ele tá errado, tá bom? E a expressão à noite existe, mas o a, certo? Artigo, separado do termo noite, tá bom? Eles junto à palavra não existe, ok? E também se eu tirar a partícula primeira, que é o prefixo, fica anoitecer. A palavra anoitecer, apesar de que sonoramente, ela até parece, que ela existe, anoitecer, a gente pode até, vocês podem até ter imaginado que essa palavra existe assim, mas essa palavra assim, sem o a, só anoitecer, não existe, tá bom? Então percebam que na derivação parasintética eu tenho prefixos e sufixos simultaneamente juntos ao radical, mas se você tirar uma partícula, a palavra deixa de existir. Você pode fazer aí, exercitar com todos esses outros exemplos. Vamos ver aqui, ó, a palavra beleza formou embelezar, velho, envelhecer, alma, desalmado, corrente, acorrentado. Chegamos agora na derivação regressiva, que também é chamada de derivação deverbal. Os dois termos são corretos, apesar de que regressiva é mais comum de aparecer nas provas e concursos. Então vamos lá, como que funciona? Novamente, nós temos uma palavra primitiva, dando origem a uma palavra derivada, mas prestem atenção no que ocorre aqui, ó. Debater, debate, cantar, canto. Percebam que nessas situações é como se a palavra ela reduzisse de tamanho. Então, com o verbo debater, eu formei debate. Cantar, canto. Recuar, recuo. Perder, perda. Atacar, ataque. Ou seja, o que é uma derivação regressiva? Acontece que o verbo ele muda a sua estrutura, certo? Ele perde
uma partícula, tá bom? Também temos a derivação imprópria. Na derivação imprópria temos aqui, ó, não aceito o não como resposta. Nesse caso aqui, o que ele não aceita como resposta? Um não. Perceba que o termo não, ele está tendo aqui a função de um substantivo, certo? Porém, normalmente a palavra não é um substantivo, né? Não é um substantivo. Normalmente a palavra não é uma palavra negativa, tá bom? Ela não tem essa função aí de substantivo normalmente. Então, o que é uma derivação imprópria? É algo incomum que ocorre na língua portuguesa. O professor ainda ficou confuso. Vamos para outro exemplo. Ó. Aristides tinha um falar complicado. O que Aristides tinha complicado? Um falar. Falar aqui de novo está tendo a função de substantivo, mas falar, normalmente falar é qual classe gramatical? Ora, normalmente, quando é natural, falar é um verbo, tá bom? Falar é um verbo da primeira conjugação, né? Tem a sua terminação em AR, é um verbo infinitivo, certo? Mas nessa situação aqui, o termo falar, ele teve papel de substantivo. Então, o que é derivação imprópria? Derivação imprópria é quando uma palavra ela muda a sua classe gramatical. Temos aqui outro exemplo que é dou-lhe esta carta rosa. Agora aqui rosa está sendo um adjetivo, porque rosa está sendo a característica dessa carta. Então, rosa aí foi um adjetivo porque é uma característica da carta. Mas esse rosa também poderia ser um substantivo. Professor, como assim? Se fosse, por exemplo, rosa é o nome de uma pessoa. É tipo, Rosa, dou-lhe esta carta. Ou seja, uma pessoa dando uma carta para a Rosa, a mulher que se chama Rosa. Então, Rosa pode ser um substantivo, certo? Mas nessa situação a sua classe gramatical mudou. Nessa situação que ela foi um adjetivo. Então, isso também se configura como uma derivação imprópria.